O filme Vitória, estrelado por Fernanda Montenegro e lançado nesse mês de março, gerou debates significativos devido à escolha da atriz para interpretar a protagonista, inspirada em Joana da Paz, uma mulher negra que desmantelou uma rede de tráfico humano em 2005. Muitos internautas questionaram se no Brasil nenhuma atriz negra poderia representar a Joana nas telas. Vamos saber mais sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Daiane, como é que é essa história? Dai? Oi, Ana, eu não estava te ouvindo. Ah, tá. Deve ter travado um pouquinho meu áudio, mas na gravação saiu ok. Fica tranquilo. Pronto. Ana, é um caso, assim, daqueles que surpreende um pouquinho, mas gera uma questão que a gente precisa levar a sério, levar em consideração, que é identificar que mudaram, de fato, aí a raça, a etnia da senhora, que é a Joana da Paz, que virou a personagem desse filme, que é um filme muito interessante. Eu não assisti ainda, mas todas as sinopses já me fizeram querer assistir o filme. Eu não tive tempo de ir no cinema, né, porque lançou agora no domingo. Mas eu vou correr para tentar assistir esse filme no cinema, pela brilhante atuação que eu imagino que a Fernanda Montenegro deve estar fazendo com essa personagem. A personagem por si só já é interessante. Vamos falar que é uma senhora aí, uma pessoa da terceira idade, que da janela do seu apartamento conseguiu ver uma movimentação estranha e, a partir disso, ao filmar, ela conseguiu gravar informações muito interessantes que foram depois centrais para a investigação da polícia e conseguiu desmantelar uma quadrilha influentíssima no Rio de Janeiro. Então, é uma senhora super corajosa, mas tem toda uma trama por trás desse enredo que foi feito, e pelo todas as pessoas que já assistiram. Desculpa, eu adorei aqui o Luciano Melo falando aqui, conhecido como a Véia X9. Não fale assim, porque ela ajudou a nossa sociedade, mas ela poderia sim ser uma senhorinha que fica, uma vizinha que fica ali sentada na rua, só que no caso dela, vamos entender que ela é aquela senhora típica que resmunga bastante, que tinha uma vida super ativa, mas que reclama do preço das coisas, tipo eu, sabe, com 35 anos. E essa senhora, ela tem essa atitude, uma atitude muito corajosa. Só que aí, além das críticas ao filme, a interpretação da Fernanda Montenegro, que eu realmente imagino que sejam fantásticas, eu vou te pedir, Ana, para colocar o texto do Observatório de Imprensa, porque o filme também vem recebendo aí uma enxurrada de críticas no sentido dessa mudança, né, da etnia da dona... perdão, perdi aqui. Joana. Dona Joana, obrigada. Que é esse caso, né, Vitória, detalhe, tá? O filme, começou a ser filmado ainda com a Dona Joana viva. Então, daí também o nome Vitória, porque é um nome simbólico, mas também ela estava no serviço de proteção à testemunha, né? Porque ela foi uma idosa que ajudou a enfrentar um crime aí na zona sul do Rio. Mas aí as pessoas questionam justamente por essa mudança de etnia. Eu vou te pedir para descer um pouquinho, tem uma foto que a Fernanda está, inclusive, na janela, né? E aí a trama que interpreta a Nina, uma massagista aposentada que vive em Copacabana e passa a registrar crimes que acontecem na região inconformada com a violência crescente. Inconformada com a violência crescente, ela resolve gravar a vida dos criminosos e denunciar o esquema. Na vida real, a protagonista dessa história foi Joana Zeferino da Paz, uma mulher negra que em suas gravações ajudou na prisão de mais de 30 pessoas, incluindo traficantes e policiais corruptos. Por 17 anos, Joana viveu sob proteção do Estado, tendo a identidade resguardada para garantir essa segurança. E somente após a sua morte em 2023, com 97 anos, é que o nome da Joana foi revelado, nome, foto. Então, só em 2023 já tinham acesso às informações. No entanto, o filme era um filme que já ficou parado, porque o diretor, as informações é que o elenco foi definido pensando também na preservação da identidade Dona Joana. A identidade de Joana ainda era desconhecida do público e a decisão visava preservar a sua segurança. O diretor original do longa, Breno Silveira, que faleceu em 2022 durante as filmagens, justificou a escolha de Fernanda Montenegro como uma forma de evitar que Joana fosse identificada e exposta
porque a senhora ainda se mantinha ali na região como uma pessoa protegida, né, com certa proteção. Então, essa mudança foi uma mudança de acordo com a equipe do filme, uma mudança para proteger a Dona Joana, para que ela não fosse identificada. Daí a escolha da Fernanda Montenegro. Sincero e honestamente, Ana, eu particularmente acho que a Fernanda Montenegro é uma atriz que faria qualquer papel, mas, por exemplo, temos também atrizes como Neuza Borges no Brasil. Então, para começar, né, ser uma mulher negra em Copacabana, eu não consigo pensar muito de uma forma linear, porque eu sempre faço muita abordagem em relação ao racismo. Mas quando se fala de forma linear, talvez inverter a etnia e raça de uma pessoa não seja a melhor forma de esconder, porque eu acredito que em Copacabana não tenham tantas mulheres com o perfil Dona Joana, mas tem muitas mulheres com o perfil Fernanda Montenegro. Ou seja, qualquer pessoa com o perfil Fernanda Montenegro poderia ser alvo, inclusive. E dizer que se pensou numa pessoa que é diferente da Dona Joana, já traria justamente também uma pessoa como a Dona Joana como alvo. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Entendi. Mas sabe, porque Dona Joana é uma mulher negra, uma senhora negra morando em Copacabana, que é um bairro de elite na zona sul do Rio de Janeiro. Então, assim, dizer, a gente escolheu a Fernanda Montenegro porque a gente precisava proteger a testemunha, minha cabeça automaticamente vai para, então, Dona Joana é uma senhorinha que não é uma senhorinha branca, que não se parece com a Fernanda Montenegro. Mas havia esse comentário antes de se saber que era ela, assim? Foi em 2022, o diretor, que faleceu durante o processo... Já tinha falado sobre isso. Isso, ele já tinha dito que a escolha da Fernanda Montenegro, a escolha do elenco, foi uma escolha pensada para a proteção das testemunhas. Então, na minha cabeça, automaticamente vai. Se é uma escolha pensada para a proteção das testemunhas, automaticamente, se for uma senhora baixinha, então Dona Joana deve ser mais alta. Se é uma pessoa branca, deve ser uma pessoa negra. Eu pensaria justamente em pessoas o inverso da Dona Joana se eu estivesse atrás da Dona Joana. Não é o caso, tá, gente? Mas é importante a gente trazer essas questões, logicamente. Eu gostei aqui, tem uma pessoa no chat que colocou conversa fiada, mas levando em consideração que seja real, nós temos também o filme agora com a brilhante Fernanda Montenegro interpretando, que é bem interessante. E as pessoas, os críticos dos cinemas estão falando muito bem desse filme, em várias questões, sabe? Principalmente pela atuação da Fernanda Montenegro, que teria dado ainda mais atenção para questões como etarismo, para questões como a vida solitária de uma senhora, né, no bairro Nobre. Então, esse olhar aí que a Fernanda Montenegro teria dado fez uma roupagem muito interessante e diferente ao filme. Só que essas críticas que foram levadas sobre não tinha uma atriz negra para apresentar, e eu particularmente eu sou uma das pessoas que levanto muito a bandeira da Neuza Borges, que para mim é uma das atrizes mais fabulosas que nós temos na terceira idade, uma mulher negra com uma carreira impecável. A gente tem também alguns outros nomes, né, mas seria muito um perfil. Mas pensando assim, né, sobre como muitas vezes acontece um apagamento. Talvez, quando existe essa escolha de elenco, é muito comum também, quando há uma escolha de elenco, tentar-se não fazer, por exemplo, alarde para determinados critérios e detalhes. E aí é muito comum a gente encontrar justamente no bairro de Zona Sul do Rio de Janeiro, e o comum e o óbvio, às vezes, é apresentado no cinema justamente para não levar o estranhamento para o telespectador, para aquilo ali levar um olhar para uma outra coisa. E aí evitar que Dona Joana fosse uma pessoa negra, poderia justamente tirar várias questões aí de debate desse questionamento sobre, olha, que interessante, uma mulher negra em Copacabana que resolveu entregar o crime, olha, mas sabe, questões como ela trabalhou a vida inteira, de onde ela tirou dinheiro, etc e tal, e desviar para uma outra pauta e trazer para uma pauta central, já que não tem um estranhamento de ser uma senhora branca naquele espaço. Tem muito sobre isso, tá, gente? Mas, assim, vou te pedir, Ana, para trazer a matéria do UOL também, só para a gente colocar que um dos jornalistas que trabalhou, que acompanhou o caso da Joana, que foi colocada ali como Vitória na vida real, informa que ela sempre quis ser interpretada
pela Fernanda Montenegro. E eu também acho que se eu fosse a Vitória, a Dona Joana, eu também ia querer ser interpretada pela Fernanda Montenegro. E aí o Fábio Guzmão, o repórter que contou a história da Dona Joana na vida real, que inspirou um livro e também aí o filme, ele conversou com o Splash, né, e disse que a própria Dona Joana tinha um sonho de ser interpretada pela Fernanda Montenegro. Outra razão, com a possibilidade de identificação da verdadeira Vitória, também motivaram aí a escolha dessa protagonista, que foi a Fernanda Montenegro, que nada tem a ver, gente, com a polêmica. Vale lembrar que você é convidado para um personagem, você aceita ou não. A Fernanda, como a gravação começou antes da morte da Dona Joana, essa informação de quem era a Dona Joana pode não ter sido entregue para Fernanda Montenegro, ela recebeu ali um personagem, atuou e pronto. O filme agora está pronto nos cinemas, inclusive com uma excelente bilheteria. Estreou à frente de filme da Marvel, então vale super a pena todo mundo acompanhar. E a Dona Joana faleceu em 22 de fevereiro de 2023, decorrência de um acidente vascular cerebral, mas o Fábio, ele pontua aí, né, que a Dona Joana, ela é uma pessoa que tinha esse interesse da Fernanda Montenegro em ser interpretada. E aí eu vou te pedir, Ana, para trazer, por favor, um videozinho também pequeno que fala, né, faz um resumo aí sobre essa escolha, que foi uma escolha feita para o personagem, né, do Dona Joana. E o Daniel Araújo até comenta aqui no chat, né, cadê os nerdolas que reclamam das trocas de etnia? Então, né, geralmente as trocas de etnia acontece muito, mas nesse caso aí as pessoas estão reclamando no sentido de embranquecimento de uma senhora, né, de um processo aí que poderia ser um pouco mais fiel com a Dona Joana na vida real. Vou te pedir para soltar, Ana, por favor. Vamos lá. Negro foi convidada a interpretar uma mulher preta nos cinemas se o filme Vitória é inspirado em fatos reais. A resposta é menos polêmica do que muita gente imagina. De fato, Joana da Paz era uma mulher preta e ela é quem inspirou o filme Vitória. Mas a sua identidade foi preservada até o ano de sua morte, em 2023. Isso porque ela fazia parte de um programa especial de proteção às testemunhas. Afinal de contas, graças à sua ousadia, um forte esquema do tráfico com a polícia no Rio de Janeiro foi revelado. Joana da Paz inspirou o filme Vitória e ela mesma teria indicado Fernanda Montenegro como a atriz que gostaria de ver dando vida à sua própria história. Por que Fernanda Montenegro? É isso, né, gente? Então, vamos respeitar aí Dona Joana, o que ela pediu, que fosse a Fernanda Montenegro, e entender que, de fato, a Fernanda Montenegro também, inclusive vi gente, pessoas falando assim, mas a Fernanda Montenegro deveria ter rejeitado o personagem. Acho que é um pouco diferente do que aconteceu com a Dona Ruth de Souza, que a Fabiana Cosa, que é uma mulher negra, mas não é retida, foi convidada para personagem no teatro, e aceitou, mas houve muita crítica em relação a isso. E eu gosto muito de citar esse caso, porque isso sim mostra um pouquinho mostra, né? É um exemplo muito rápido, clássico, do que é o apagamento, quando a gente fala, né, de branqueamento, de tentar mudar a etnia de uma pessoa, mas assim, olha, ela é negra, inquestionavelmente a Fabiana Cosa é negra, mas ela não é do tom de pele da Dona Ruth de Souza, tem tantas outras atrizes que seriam. E aí, ninguém poderia questionar a peça de não ter uma pessoa negra, porque ela é negra. Mas isso mostra muito sobre o problema de identidade racial, de mestiçagem, que não foi superado ainda no Brasil. Infelizmente, que tem muita gente que defende como se fosse algo pacífico, justamente para defender que nós todos somos iguais, que racismo não existe. E quando, né, infelizmente, é justamente pelo mito da miscigenação, que não tem nenhum branco no Brasil, porque nós todos somos mestiços e não somos brancos, que existe também uma dificuldade de se falar sobre racismo. No entanto, todas as informações voltadas para o caso da Vitória não trata justamente sobre esse apagamento, mas eu acho importante, né? O filme Vitória trouxe um levantamento que dá para a gente debater outras cinegrafias, né? Como por que a gente tem tão poucas personagens mulheres negras de meia idade. Para começar, a gente tem poucas personagens protagonistas de meia idade. A gente já tem um grande problema aí. E pouquíssimas, inclusive, são negras. Né, porque a gente tem vários documentos aí, pós-morte de Dona Ruth de Souza,
Mas como a própria Conceição Evaristo, a escritora, fala, que ela só foi reconhecida após os 60 anos, porque a gente tem pouquíssimas mulheres aí nessa faixa de 60, 70 anos que são, de fato, chamadas para fazer papéis de protagonistas, como Zezé Mota, que a própria Zezé Mota, ela citou que ela só foi chamada para fazer publicidade recentemente, se eu não me engano, foi depois da pandemia. A Tereza Cristina também é uma musicista, uma cantora que só conseguiu publicidade no período da pandemia, que fazia lives fantásticas. E é isso. A gente precisa entender porque determinadas pessoas não têm acesso à publicidade, a ser uma protagonista, e outras sim. Quando a gente pensa sobre mulheres de 80, 90 anos, Zezé Mota, inclusive, não foi o primeiro nome que me passou na cabeça, 70, 80, 90 anos. Não me passou pela cabeça Zezé, que já está na faixa de 80 anos. Mas a gente precisa pensar sobre isso, porque determinadas pessoas nunca entram na nossa primeira escolha de elenco quando a gente pensa no papel de protagonismo. E é sobre isso, não é sobre a Fernanda, não. Inclusive, eu quero muito assistir o filme. Depois que eu assistir, eu até comento aqui para vocês. Vamos lá, Ana. Também, Dai, também quero muito ver o filme. Essa história me fez pensar eu estava vendo uma entrevista, agora eu não consigo lembrar de quem que era, alguém envolvido com o filme, não consigo lembrar quem que era. Falando sobre a Dona Joana, assim, né? E como foi difícil convencer ela a entrar no programa de proteção à testemunha. Porque ela não queria, e não sei o quê. Eles falando, pelo amor de Deus, Dona Joana, entra no programa. Né? Você tá denunciando um negócio enorme aqui. Daí ela entrou. Aí, acho que pouquíssimo tempo depois que ela entrou lá, acho que saiu uma matéria, né, a respeito do caso e tal. Aí ela disse que ela viu o caso e falou, não, agora eu quero aparecer. E todo mundo, não, pelo amor de Deus, Dona Joana, a senhora não está entendendo. E eu torço para que em algum lugar Dona Joana esteja feliz com a sua representação, né? Eu concordo, daí eu acho que, claro, levantar a bola da representação é absolutamente válido. Mas especialmente se era para não representar a Dona Joana por questões de segurança, fica a dica, né? Gente, não fala que tá fazendo isso, que meio que nega o propósito, sabe? Porra. Não é? Eu tô impressionada que Dona Joana ficou segura, pra falar bem a verdade, com a resistência dela. Mas essas falas aí, pô, gente, né? Ai, Dona Joana, espero realmente, assim, que a representação, né, tenha sido digna e que ela tenha ficado muito, muito feliz, né, de saber que a Fernanda ia representá-la e, enfim, que o trabalho dela tenha sido recompensado, sabe? E realmente, em outras situações, né, em que isso seja possível, o alerta está absolutamente válido, né, Dai? A gente tem muitas atrizes negras absolutamente capazes de representar isso, não é nenhum demérito a Fernanda Montenegro, absolutamente, né? Mas a gente tem que se perguntar por que os nomes delas não surgem de cara, de novo, né? Tem essa justificativa nesse caso, ok, mas vamos falar de todos os outros, né? E, de novo, se era para falar que era para ser, que era deliberadamente diferente, meio que nega o propósito. Ficamos por aqui, Dai. Eu tô rindo, porque assim, é um negócio tão bobo falar isso, assim. Né? Nós fizemos exatamente o contrário da... Ficamos. Até eu que sou meio boba, percebi que, mano, não pode falar isso. Bora lá. Ficamos por aqui. Até perdi onde é o botão, aqui perdi o rumo de casa. Vamos lá. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos de O próximo é o próximo, hein? Fiquem aí que o próximo é o próximo.